Bom dia! Gostaríamos de cumprimentar a todos nesta manhã com um dia abençoado na presença do Senhor, aqui reunidos para dar início. Dando continuidade, gostaríamos de, juntamente com os irmãos, podermos nesta manhã, unidos na presença do Senhor, darmos continuidade aos nossos estudos da Palavra do Senhor, na revista da Escola Dominical, a lição número 4, a iluminação espiritual do crente, que vai nos trazer nesta oportunidade a revelação de Deus para o povo santo, concernente ao conhecimento e à sabedoria divina. Nesta manhã, você irá aprender um pouco mais que o conhecimento espiritual, a sabedoria espiritual, ela tem uma grande diferença do conhecimento natural. O conhecimento você adquire neste mundo através da ciência, através dos teus estudos, mas a sabedoria divina, ela é totalmente diferente. E o povo de Deus precisa da sabedoria divina. Para tal, nesta manhã, abra o teu coração, abra a tua mente. Você terá a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesta oportunidade. Iremos fazer uma oração para já darmos início a esse trabalho, para que o Senhor venha abençoar o teu povo em teus lares, para que a palavra do Senhor venha achar guarida em vossos corações. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome santo e bendito de teu Filho Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade, por esse dia abençoado, o qual nos tem proporcionado, para estarmos reunidos na tua casa. Fala conosco neste lugar, fala com teu povo, fala com a tua igreja, Senhor, aqueles que estão reunidos em teus lares neste momento, acompanhando o Senhor, a tua palavra, que a tua palavra venha achar guarida em cada coração. Em nome de teu Filho Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Eu gostaria já, de antemão, compartilhar um texto santo com vocês nesta oportunidade. Você que tem a tua Bíblia em teu lar, abra ela na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Necessário é nós estarmos sempre lendo a palavra do Senhor, porque é ela que abre, é ela que dá sabedoria, é ela que dá entendimento, é ela que ilumina, é ela que mostra, é ela que dá as diretrizes para o povo de Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 5, leamos. Seja a vossa equidade ou a vossa moderação notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Como ter paz nos dias de hoje? Como ficar calmo mediante as circunstâncias que está passando o mundo? Como ter calmo, manter calmo se as adversidades estão batendo às nossas portas? Nesse texto sagrado está revelado para você o segredo, como manter essa calma, como ter essa paz. Eu vou repetir a leitura do versículo 6 e você medite. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E aí então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! O segredo é conversar com Deus. O segredo
é estar perto de Deus. O segredo é se relacionar com Deus. O segredo é ter intimidade com Deus. Na terça-feira passada, no culto de ensinamento, eu estava aqui observando a palavra a qual estava sendo ministrada pelo nosso pastor. E o Espírito Santo tocou o meu coração concernente a uma parte da mensagem, onde ele ensinava que havia uma guerra, havia uma batalha sendo executada. E Davi, ao direcionar para aquela batalha, para levar alguns alimentos para os teus irmãos que ali estavam, quando ele chegou lá, existia um grupo de pessoas, inclusive os teus irmãos, que estavam ali, mas não estavam batalhando. E foi ensinado nesta palavra que muitas das vezes nós estamos na guerra, mas nós não estamos batalhando, nós não estamos guerreando. Hoje, todos nós, a igreja do Senhor se encontra numa guerra, numa batalha espiritual. Mas eu faço uma pergunta para você nesta manhã: você está guerreando? Você está batalhando? O segredo já foi te revelado nesta manhã. Aquele que está na guerra, aquele que está na batalha, necessário é ter o comandante na direção, ter o general dos generais na direção, o Senhor dos exércitos na direção, porque é Ele que vai te dar estratégias nesta batalha, é Ele que vai te dar diretrizes nesta batalha, é Ele que vai dizer a forma, o meio, o método, a maneira pela qual nós sairemos vencedores. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Aleluia! Antes sejam conhecidas todas diante de Deus pela oração. Querido, busque mais, ore mais, clame mais, se achegue mais na presença do Senhor, que essa verdadeira paz irá surgir em teu lar, na tua família, no teu coração e no meio dos teus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Nós já iremos dar início à nossa escola nesta manhã, estudando a revista aí com o nosso reverendo aqui, o nosso pastor Kleber Mesquita, que nos honram nesta manhã, trazendo o ensinamento da palavra do Senhor para a igreja. Abra o teu coração, esteja atento, preste atenção em tudo quanto Deus irá falar com você nesta manhã. Pastor Kleber Mesquita, por gentileza. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui presentes e também aos nossos irmãos que estão nos assistindo nesta live por esta manhã, na de Belém, setor 58, na nossa igreja sede. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de, mais uma vez, termos a oportunidade para estarmos ministrando os oráculos de Deus aos santos irmãos, à igreja do Senhor. Quero agradecer ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Silvestre, e juntamente com o nosso pastor Paulo Batalha, que nos fez o convite de estarmos aqui nesta manhã com os queridos irmãos para vos falar sobre questões espirituais. Por certo, Deus ele tem uma bênção para a sua vida e temos a plena certeza que o Senhor, mais uma vez, falará com o seu povo. Também quero agradecer a confiança pelo nosso líder maior setorial, pastor Valdir Jerônimo, que sempre também tem nos apoiado e nos incentivado neste ministério. E Deus abençoe vocês, irmãos. Nós temos aí um assunto um tanto vasto, mas, por certo, procuraremos ser objetivo, sucinto,
mas queremos, com certeza, trazermos aí o esclarecimento das verdades de Deus para a igreja. Ontem à noite, o pastor Paulo me ligou e nós ficamos um tanto preocupados, porque não estamos muito acostumados com tanta tecnologia, mas Jesus é bom, né? E nós estamos fazendo a escola bíblica pelo Zoom, o Solar 3, e aí já aproveitei e estendi um pouquinho mais até a 1h da manhã, para poder dar mais uma reforçada e tentar trazer o esclarecimento desta tão importante lição que durante esse trimestre nós estamos aprendendo, que está o tema central fala a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos falar sobre a quarta lição e tem o tema a iluminação espiritual do crente. Hoje é dia 26 de abril de 2020 e o texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A verdade prática fala o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O texto bíblico em classe, ou texto base, está em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23, que estaremos lendo juntamente com os irmãos. Você que tem a sua lição, nos acompanhe. Você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia na carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23, que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os quais cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nós dizemos amém. Louvado seja Deus. Nós vamos falar aí um pouco sobre essa questão tão importante, a iluminação espiritual do crente, através da ação direta do Espírito Santo. Porém, nós vamos esclarecer também, nesta aula, o que é, no versículo 17, o que é o espírito de sabedoria e de revelação. Nós vamos elucidar, explicando aos irmãos que este espírito de sabedoria e revelação nada tem a ver com dons espirituais e muito menos sobre questões de fatos ocultos. Às vezes as pessoas elas podem achar que esse espírito de sabedoria e de revelação está relacionado a Deus revelar fatos ocultos na vida das pessoas. Porém, esse não é o entendimento paulino
não é isso que Paulo está tratando na sua carta. Paulo está falando desta sabedoria, ou deste conhecimento, esse espírito de sabedoria e de revelação dentro da compreensão e do entendimento das Escrituras Sagradas, da revelação da palavra e do conhecimento da salvação. Por que eu estou falando isso nesta manhã para os amados irmãos? Porque muitos, equivocadamente, acabam pegando esse versículo, isolando-o de uma forma que Deus agora está revelando fatos ocultos na vida das pessoas. É claro, irmãos, que Deus tem todo o poder, porque Ele é onisciente. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. E Ele tem todo o poder para revelar a vida de qualquer pessoa. Isso nós não discutimos, e nós temos exemplos, diversos exemplos na Bíblia sobre esta questão que Deus revela. Mas o texto que nós estamos lendo, da carta de Paulo aos Efésios, conhecida como a Epístola Magna, ou a rainha das suas epístolas, endereçada aos irmãos, aos santos que moravam naquela cidade, e esta era uma das orações de Paulo para que Deus concedesse aos irmãos que o Senhor desse aos crentes de Éfeso este espírito de sabedoria e de revelação. O objetivo geral desta aula é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos estão no tópico 1, relacionados na lição. Nesta aula nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O exemplo de exaltação em Cristo. Então, basicamente, esses são os propósitos. O plano de salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados, direcionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir, no futuro. Uma vez salvos, irmãos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no futuro. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Então, nesta lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. A doutrina basilar desta carta é a redenção do crente. Durante esse trimestre, nós vamos estar sendo marcado por toda esta lição e vai ficar muito bem claro no nosso entendimento essa questão que Paulo trata da redenção dos crentes. Os irmãos sabem perfeitamente que o autor desta epístola é Paulo, e o tema central da sua epístola, não da lição, mas da sua epístola, Paulo fala sobre Cristo e sua igreja. Ele destaca esse relacionamento, e a data, mais ou menos, que foi escrita essa epístola foi por volta do ano 62 depois de Cristo. Nós estaremos fazendo aqui algumas considerações desta carta aos Efésios, como introdução, porque o assunto é vasto. Eu tenho até que horas? Maravilha. E essas considerações preliminares diz o seguinte: Efésios é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando lugar único entre as epístolas de Paulo. Ela não foi elaborada no árduo trabalho da bigorna, da controvérsia doutrinária dos problemas pastorais, como muitas outras epístolas de Paulo. Ao contrário, Efésios
transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Ele escreveu a carta quando estava prisioneiro por amor a Cristo, provavelmente em Roma. Efésios tem muita afinidade com Colossenses, e talvez tenha sido escrita logo após esta. As duas cartas podem ter sido levadas simultaneamente ao seu destino por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. É crença geral que Paulo escreveu Efésios também para outras igrejas da região, e não apenas a Éfeso. Possivelmente, ele a escreveu como carta circular às igrejas de toda a província da Ásia. Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses, mencionadas por Paulo em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Qual o propósito, pastor, desta lição? O propósito imediato de Paulo ao escrever Efésios está implícito em seu capítulo 1, versículo 15 e 17. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai e da sua glória. Almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo. Qual a visão panorâmica? A visão panorâmica há dois temas fundamentais. O primeiro tema fundamental na visão panorâmica desta carta: como somos redimidos por Deus. Esse é um dos grandes temas fundamentais desta carta. O segundo tema fundamental desta carta: como nós, os redimidos, devemos viver. Então, eu vou repetir novamente para você que está em casa, que a visão panorâmica desta carta há dois temas fundamentais. No primeiro tema, Paulo tem um entendimento de como os santos são redimidos, como eles devem ser redimidos. E essa é a sua visão de escrever aos irmãos que estavam em Éfeso, para que eles tivessem esse entendimento do que é remissão por Deus. E o segundo grande tema fundamental, Paulo abrange, e talvez seja aí o centro de todo o seu escrito e da sua fala na carta aos Efésios. Ele se preocupa também com a questão de como os redimidos, os santos que já foram libertos por Cristo, devem viver, como nós vamos viver. As considerações especiais, podemos dizer, há 4 características que predominam nesta epístola. Primeiro, a revelação da grande verdade teológica, dos capítulos 1 ao capítulo 3, é interrompida por 2 grandiosas orações apostólicas. Na primeira, o apóstolo pede para que os crentes tenham sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Na segunda, roga que possam conhecer o amor, o poder e a glória de Deus. Depois nós vamos ver que em Cristo, uma expressão paulina de peso, mais ou menos 106 vezes na sua epístola, Paulo fala sobre isso, né? Em Cristo, porque nós estamos falando, e todas essas bênçãos que estão relacionadas a esta carta, elas estão centralizadas na figura e na pessoa de Cristo. E ele fala mais de 106 vezes nessa sua epístola. Sobressai grandemente em Efésios cerca de 36 vezes. Todas as bênçãos espiritual e todo assunto prático da vida relaciona-se com o estar em Cristo. Efésios salienta o propósito e o alvo eterno, o propósito e o alvo eterno de Deus para a igreja. E 4, há um realce multifacetado do papel do Espírito Santo na vida cristã. Efésios é tida às vezes como a epístola gêmea de Colossenses, pelo fato de se apresentarem definidas semelhanças em seus conteúdos e terem sido escritas quase ao mesmo tempo. Então nós damos essa pequena introdução aí, para que
os nossos amados irmãos tenham a compreensão do que estamos falando nessa manhã, relacionado à iluminação espiritual do crente. Vocês estudaram, nós estudamos aí na primeira lição que falou sobre a carta aos Efésios. Então nós temos aí, só para refrescar a nossa memória, o autor é Paulo, os destinatários, a igreja que estava em Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C. e se tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atualmente a Turquia, isso está no capítulo 1, versículo 1 ao 2, Atos 19, 1 ao 7, fala dessa grande cidade de Éfeso, que tinha lá a sua deusa Artemis, ou Diana dos Efésios, que vocês estudaram. Mas na primeira lição, só quero destacar aqui rapidamente o que é importante, que nós costumamos, aproveitando a oportunidade que muitos irmãos estão nos assistindo, é que há uma pregação equivocada por alguns pregadores e uma fala de até muitos irmãos que acabam ouvindo esses pregadores, de que relacionado a Saulo, né, de Tarso, e que posteriormente, dentro do latim, o seu nome é Paulo, né, porque ele tinha dupla cidadania. Paulo ele era judeu da tribo de Benjamim e também, por habitar em Tarso, que era uma província dominada pelos romanos, ele adquiriu gratuitamente essa cidadania como cidadão romano. Então, não tem nada de espiritualizar, irmãos, como às vezes as pessoas naquela passagem acabam falando que na sua conversão Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Isso não existe, não tem fundamentação bíblica para se afirmar isso. Isso é um entendimento, uma interpretação pessoal das pessoas e de forma equivocada. Por quê? Saulo no hebraico significa solicitado. Provavelmente o seu nome era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, conhecido como Saul, que também era da sua mesma tribo, da tribo de Benjamim. Então, possivelmente, os seus pais colocaram o seu nome em homenagem a Saul, provavelmente, né? Um advérbio de dúvida, provavelmente, alguns acreditam dessa forma. Agora, o nome Paulo em romano significa pequeno, né? Pequeno, ou seja, alguém pode questionar e perguntar assim: por que, pastor, nas suas cartas, Paulo não se apresenta como Saulo? Há um entendimento, pelo menos a revista fala sobre isso, o comentarista destaca isso, que possivelmente ele não usa o seu nome Saulo no hebraico, porque Paulo agora, já transformado, porque ele era fariseu, mas através do cristianismo ele passa a pregar o evangelho, diferentemente dos apóstolos, ele foca nos gentios. E pelo fato dele focar nos gentios e ele conhecer a tradição judaica, talvez, se ele utilizasse o seu nome de Saulo, poderia sofrer alguma retaliação, talvez até mesmo uma rejeição por parte dos gentios na pregação do evangelho. Olha que algo interessante. Mas o seu nome é Paulo, no latim, porque é o mesmo de Saulo. E então, ele usa mesmo, na mesma linguagem latina dos gentios, Paulo, para se aproximar mais dos seus destinatários, das pessoas que seriam evangelizadas por ele. Então, nós queremos só apenas esclarecer que o nome de Paulo não foi mudado por Deus, o nome de Paulo não foi algo espiritual, o nome de Paulo está dentro de uma questão histórica, cultural e da situação da época. Ele tinha dupla cidadania. É como nós aqui somos brasileiros, perfeito? Mas, de repente, vamos morar nos Estados Unidos, passamos muito tempo, adquirimos a cidadania americana. O meu nome é Kleber, mas no inglês não vai falar Kleber no português. É uma outra tradução, mas eu vou deixar de ser o Kleber? Não, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, nós não podemos espiritualizar estas questões. Na segunda aula, vocês aprenderam sobre a sublimidade das bênçãos espirituais, que, obviamente, são bênçãos espirituais e não materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, que nós estamos falando dessas bênçãos em Cristo, nas regiões celestiais, na região celeste, ou seja, no reino espiritual. E essas bênçãos são mencionadas na epístola, a partir do capítulo 1 de Efésios, versículo 3 ao 14, que vocês já leram. E nós podemos destacar essas bênçãos como eleição,
predestinação, a adoção de filhos, a remissão através do sangue de Cristo, a revelação da palavra da verdade e o selo do Espírito Santo, que é a garantia desta propriedade da igreja. Outro sim, destacando para esclarecimento dos nossos amados irmãos, que eu já cansei de ouvir muitos irmãos chamar Jesus de Pai. Jesus não é o nosso Pai. Não tem fundamento bíblico para chamar Jesus de Pai. Se você chama Jesus de Pai, pare de chamar Jesus de Pai. Ele não é o seu Pai e nem o meu Pai. Só há um Pai que é Deus, que é sobre todos e em todos. Jesus, então, pastor, é o que nosso? Jesus é o nosso irmão mais velho, o mais notável, o mais destacado, o mais célebre que nós temos. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. Esta adoção justamente se dá em decorrência ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Ao Jesus se doar, ao Jesus aceitar o plano da salvação e cumprir aquilo que estava estabelecido na vontade do Pai, como escrito está, que ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Isso já traz-nos o entendimento de que na eternidade havia já um projeto para resgatar o homem da maldição eterna. Eles já tinham essa ciência de que o homem haveria de pecar, de perder a imagem de Deus, e então, o plano da salvação já estava traçado na eternidade e velado entre a Trindade, né? Velado entre a Trindade. Nem os anjos sabiam do projeto de Deus relacionado à salvação. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são os agentes desta grande e poderosa salvação. O Pai, o elaborador da salvação, o Filho, o executor desta salvação, e o Espírito Santo, ativo na vida da igreja, o que aplica essa salvação na vida dos membros e de todos os pecadores. Na terceira aula também aprendemos uma lição bem importante e polêmica até os nossos dias de hoje, que fala sobre eleição e predestinação. O que é predestinação, pastor? Muitas pessoas acham, e às vezes até perguntam, pastor, Deus destinou uns para a salvação e Deus destinou outros para a perdição? Não. A palavra predestinação significa determinar antes, como nós falamos. Já na eternidade Deus havia determinado essa questão, o plano da redenção e da salvação na pessoa bendita de Cristo. A palavra mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, a eleição e a predestinação, ela está relacionada à salvação de Deus para a eleição da igreja ou de um povo escolhido. Então, a eleição e a predestinação está dentro desta verdade. Podemos fazer uma analogia, por exemplo, de um navio, um grande navio, tendo seu capitão, e esse navio ele é eleito para chegar a um destino. Vamos colocar esse navio como a igreja, e vamos colocar este comandante como Cristo. E quem são os eleitos? Todos aqueles que estiverem dentro deste navio, não é verdade? Os que estiverem dentro deste navio. De forma que aqueles que saírem ou abandonarem este navio, esta embarcação, já perderão a eleição e a predestinação daquilo que está relacionado ao povo de Deus no futuro. Então, essa questão de que Deus predestinou uns para a salvação e outras pessoas para a perdição, não há fundamentação bíblica. É uma doutrina calvinista e nós estamos dentro de uma doutrina mais arminianista. Mas é claro que os dois vão sempre estar discutindo sobre isso, mas nós temos a compreensão dos textos sagrados de que essa predestinação e esta eleição está relacionado na pessoa de Cristo e aqueles que estão dentro dessa grande embarcação conhecida como a Igreja do Senhor. De outra forma, por exemplo, imagine, irmãos, se Deus assim fizesse, então Deus não estaria sendo justo. Como que Deus cria seres humanos e destina uns para
para a salvação e outros para a perdição. E aí também o que Paulo fala que Deus, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da sua palavra, que se arrependam dos seus pecados e que cheguem ao conhecimento da verdade. E aonde também ficaria aqueles textos que diz que Deus não faz acepção de pessoas, então Deus estaria fazendo acepção de pessoas. E isso não tem como ter consistência bíblica em afirmar que Deus criou uns para a salvação e outros para a perdição. Pelo contrário, este fato da eleição e da predestinação está relacionado àqueles que estão dentro da igreja, ou seja, da eleição de um povo. Deus escolheu em Cristo um povo para ser seu. Então, todos os que estão nos ouvindo nesta manhã, que sejam evangélicos ou não sejam evangélicos, sejam cristãos ou não sejam cristãos, saiba que se você quiser fazer parte deste povo, precisa permanecer dentro dessa embarcação conhecida como igreja até o fim. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Na quarta lição, que é essa que nós estamos aqui falando, a iluminação espiritual do crente, que está baseado no capítulo 1, versículo 15 ao 23, nós vamos falar no primeiro tópico sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro ponto fala a ação de graças e intercessão de Paulo. Eu vou pedir aqui para os irmãos me auxiliar. Efésios capítulo 1, versículo 16, nós vamos ler esse versículo bíblico para o nosso entendimento. Primeiro tópico da lição, a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. Ação de graças e intercessão, Efésios capítulo 1, versículo 16, diz... Pode ler, Cleber? Pode ler, pastor. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ainda o versículo 17, lê para mim, por favor. O 18 e 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, os irmãos observem, já deixa para mim aí, pastor Paulo, o irmão Silvestre, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, os irmãos observem que essa ação de graças e intercessão diz o seguinte: o apóstolo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Isso é extraordinário, irmãos, porque Paulo, ele dá graças a Deus pela vida dos irmãos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, porque ele fala em todo este capítulo sobre a questão da eleição, da predestinação, da filiação e também do dom do Espírito Santo, né, que é ser batizado no Espírito Santo, com evidência no falar em línguas, que é o que nós cremos. E ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, a esses irmãos, e nessa manhã também é o mesmo voto, é o mesmo pedido que eu faço, para que Deus nos dê, como Paulo pediu, para que Deus desse aos irmãos de Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação. Podemos também desejar e pedir nessa manhã que o Senhor, nosso Deus, conceda-nos também esse mesmo espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos as questões espirituais, as coisas que estão relacionadas à salvação, que estão relacionadas à vida eterna, através do entendimento das Escrituras, e que o Espírito ilumine a nossa mente, que o Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no primeiro tópico, que fala sobre a esperança da vocação. A vocação, para quem não sabe,
A vocação fala de vida religiosa, e quando fala de vida religiosa, nós falamos de dedicação a esta vida religiosa. Então, saiba que você que está em casa, nós que estamos aqui, fomos vocacionados por Deus. Nós fomos chamados por Deus para vivermos intensamente esta vida religiosa com Deus, com esta dedicação a Deus, através do que, irmãos, da doxologia que vocês aprenderam, que é a adoração, que é o culto, que é o louvor, que é darmos graças ao Senhor nosso Deus por todos os benefícios oriundos da cruz de Cristo. Somos gratos a Deus porque se estamos aqui, se somos redimidos, se somos eleitos, se fomos predestinados para a vida eterna, se temos o selo do Espírito Santo, que é a garantia desta propriedade, se fazemos parte da igreja, que é a família de Deus, tudo isso é advindo e oriundo da cruz de Cristo. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não fosse até o Calvário, e mais do que isso, se Jesus não vencesse a cruz, se Jesus não vencesse a morte, toda a nossa pregação seria vã, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Não haveria razão maior para a nossa existência, principalmente da igreja, de estarmos aqui nesta manhã, ou reunidos, mas graças a Deus que Jesus veio, e a Bíblia nos diz como convinha que o Cristo padecesse, que ele fosse crucificado e morto, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitaria para a glória de Deus, para a glória de Deus, pelo poder do seu Espírito. Então, a esperança da nossa vocação. 1 Coríntios 2, 14 e 15, acharam? Por gentileza. 1 de Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós entendemos aí, nós vemos que 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo ele fala sobre o personagem, o homem, o ser humano, né, a mulher natural, que não tem a compreensão da salvação, não tem a compreensão, o entendimento da verdade de Deus revelada. E isso nós podemos entender, porque ele mesmo chama o diabo, Satanás, de o Deus deste século. E ele sendo o Deus desse século, do sistema, Satanás ele cega o entendimento das pessoas, aprisiona as pessoas para que elas tenham dificuldade de entender a revelação da palavra. Por isso, irmãos, nós, como cristãos, devemos ter a paciência ao evangelizar aos pecadores, como pessoas tiveram a paciência para conosco, porque estávamos com a mente privada, não conhecíamos a graça, não conhecíamos essa verdade, não conhecíamos esse entendimento. Então, como que a pessoa vai saber? É claro que Deus ele sempre deixa uma pequena luz, um pequeno lampejo em todos os seres humanos para que possam o buscar, mas esse fato de eles terem uma pequena luz, um pequeno lampejo de se inclinar ou ter a tendência de buscar a Deus, às vezes, na maior parte, não tem força porque estão aprisionados pelo pecado e cegos pelo entendimento desse príncipe conhecido na Bíblia como Satanás, né, que cega o entendimento das pessoas que têm o domínio do sistema. E aí nós que somos os salvos, que fazemos parte desta eleição, ou que somos parte dessa eleição e dessa predestinação, e que temos a marca da promessa, que temos o espírito de iluminação, temos que, e é a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa responsabilidade de ensinar as verdades reveladas em Cristo a todos os homens, a humanidade. É missão nossa da igreja. É por isso que as pessoas que são naturais, elas não compreendem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais, e elas se discernem espiritualmente, e quem é espiritual, ele não é discernido por ninguém. Então, as pessoas só terão o entendimento, o esclarecimento das questões espirituais, a partir do momento que elas entregarem a
as suas vidas para Cristo, e estando no Evangelho, paulatinamente, elas vão compreender através da iluminação do Espírito Santo e daqueles que Deus constituiu como ministério para a sua igreja, porque o ministério é dádiva de Deus, né? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele, Jesus, Paulo diz, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Para quê, pastor? Para treinar os crentes, para que os crentes sejam adestrados, para que os crentes sejam instruídos, para que os crentes sejam aperfeiçoados. Então Deus não vai descer do céu para te ensinar. E parabéns para você que está nessa live nessa manhã, porque tem gente que espiritualiza demais, né? Acha que não precisa ter pastor, não precisa ter evangelista, não precisa ter profeta, não precisa ter mestre, precisa ter doutor. É a exclusividade de Cristo, né? Só Cristo que fala comigo e só eu tenho entendimento. Ninguém mais tem capacidade de ensinar. Eu não sou ensinado por homem algum. Você não é como Paulo, o único na Bíblia que teve essa ousadia de dizer, olha, ninguém me ensinou. O que eu recebi do Senhor, o que eu recebi dele, e olha que Paulo andou com Pedro, teve contato com Tiago, teve contato com alguns apóstolos, mas ele falou, o que eu recebi foi diretamente de Cristo. Então Cristo chamou ele numa particularidade e mostrou para ele o que Deus tinha na vida dele. Porém, ele mesmo fala que há uma necessidade de que a igreja tenha esses ensinadores para que possam ser adestrados, para que possam ser ensinados, instruídos, a fim de que nós cresçamos no quê, irmãos? Cresçamos em graça, cresçamos em conhecimento, cresçamos em sabedoria, tenhamos um viver santo, uma vocação santa, uma maneira de viver um testemunho cristão autêntico, na dimensão e na força, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Então vamos lá, a esperança da vocação, ela fala em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, nós podemos dizer que Deus chamou as pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Já no passado, havia, como nós falamos, já um propósito eterno de Deus de eleger um povo, e esse povo se chama a igreja, da qual nós fazemos parte. B, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Alguém pode ler para mim Filipenses capítulo 3, versículo 14? Filipenses capítulo 3, versículo 14. Então, B, esta chamada na esperança da vocação abrange também serviço e santificação no presente. Dentro do reino de Deus, irmãos, nós temos serviço, e esses serviços envolvem a santificação. Filipenses capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos aí que Paulo ele fala sobre, ele seguiria para o alvo pelo prêmio da vocação, a palavra novamente vocação, em Cristo Jesus. Dentro desse entendimento, podemos dizer então que a chamada abrange serviço e santificação. E nós temos um alvo. Qual que é o alvo da igreja? É chegarmos nas mansões celestiais. E para chegarmos nas mansões celestiais, nós temos um serviço aqui na terra, a igreja tem. E nesse serviço aqui na terra, que nós prestamos a Deus, a importância maior é a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. É uma responsabilidade da igreja. Eu sei que quando nós falamos da santificação é fácil em falar, mas viver a santificação não é tão simples assim, porque a vocação, a palavra vocação já está ligada à vida religiosa, e essa vida religiosa está ligada à nossa santificação, e essa santificação ela é progressiva. O que é uma progressiva? É da seguinte forma: hoje eu estou bem, mas talvez durante o dia
eu consiga cometer alguns delitos, mas estou perdido? Não. A santificação vai me dar condições de eu me aproximar novamente de Deus, pedir perdão a Deus dos meus pecados e procurar melhorar como ser humano no dia seguinte. Então a santificação ela é progressiva. A santificação ela é progressiva. Eu preciso estar bem hoje, mas amanhã eu preciso melhorar e assim por diante, até chegarmos à estatura de varão completo, né, em Cristo. E quando nós chegarmos nisso, com certeza não estaremos mais aqui na terra. E no primeiro tópico, ainda no terceiro ponto, fala da riqueza, das riquezas da sua glória. Ainda tem mais um ponto aqui, nós falamos do B, né? Do B e do C, fala da participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios 13, 12, Paulo ele fala o seguinte, agora vemos por enigma, né? Por segredo, ou em partes o conhecemos, mas quando chegarmos lá, assim como ele o veremos. Então, isso fala da participação gloriosa da igreja no futuro, em que Deus será revelado à própria igreja. E louvado seja Deus. No terceiro ponto do primeiro tópico ainda, que fala da esperança da vocação e as glórias da riqueza. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Louvado seja Deus. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, enfatiza que Deus deu aos seus eleitos esta herança. Esta herança está relacionado, que vocês já aprenderam em lições anteriores, e também ele fala das riquezas, ele usa um outro termo, riquezas da sua glória, ou riquezas. Ele fala de herança e ele fala de riqueza. Refere-se às maravilhosas bênçãos, essas riquezas que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no futuro. Como, por exemplo, vermos a Deus, né? Porque nenhum homem jamais viu a Deus, mas no futuro nós receberemos essa grande bênção. Por que uma grande bênção? Porque é o desejo da igreja, ou de todos os homens, eu acredito, de conhecer Deus face a face como Ele é. Mas nós só conheceremos a Deus face a face quando estivermos com o nosso corpo já glorificado. Então, é uma das grandes riquezas dessa grande bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que será desfrutado pelos salvos no futuro. Também a Cristo o adoramos, né? Que ele fala aqui, vermos a Deus e adorarmos a Cristo por toda a eternidade. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança, preparada desde a fundação do mundo. E a realidade do reino se concretizará na vida dos salvos, na vida da igreja. Louvado seja Deus. Agora nós vamos para o segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos correr contra o relógio, porque nós vamos falar sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino, que é algo também interessante nesta lição. Essa sobreexcelente grandeza ou força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, irmãos. O poder de Deus é imensurável. Ninguém pode deter ou obstruir o poder de Deus. Nenhum poder terrestre e nem nenhum poder espiritual pode deter o poder de Deus. Quando eu falo poder espiritual, eu estou me referindo também ao reino das trevas. Então, nem ao reino dos homens e nem ao reino das trevas, nenhum poder, nem que seja vindo dos homens ou vindo do diabo e dos demônios, pode deter, pode impedir a manifestação do poder de Deus. E glorificado seja o nome do Senhor por esta grande bênção, pela sobreexcelente grandeza do seu poder. Veja o privilégio que a igreja tem, o privilégio que nós temos nesta manhã, de nós fazermos parte da sobreexcelente grandeza e força deste poder. Poder de Deus atuante,
poder de Deus ativo na vida da igreja. Esse poder é extraordinário. Primeiro, no segundo tópico, sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, nós podemos mencionar o seguinte: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. No capítulo 1, versículo 19, ele diz as seguintes palavras. Efésios capítulo 1, versículo 19, ele fala o seguinte, Paulo: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então nós estamos falando sobre a excelente grandeza do poder de Deus, do poder de Deus. Essa palavra sobreexcelente é traduzida do grego aperbolo, e no português você pode falar uperbalo, mas é aperbolo, do grego, que na forma adjetivada significa extraordinário, extraordinário. Então essa palavra tem o significado e o sentido de poder, né? A sobreexcelente grandeza e poder de Deus. E essa palavra sobreexcelente tem o significado de extraordinário, extraordinário. Megetos, que é outra palavra do grego, significa grandeza, no português fala de tamanho. Então, extraordinário, poder extraordinário, poder sobreexcelente, grandeza desse poder, o tamanho desse poder, é o que o comentarista está falando dentro do texto sagrado. Objetiva o quê, pastor? Enaltecer a magnitude do poder desse Deus que é soberano, que a tudo sobrepuja. A palavra sobrepujar fala de sobrelevar, exceder, ultrapassar. Então, o poder, a grandeza deste poder de Deus, ninguém pode deter, porque ela ultrapassa em altura, em limite, ela sobrepuja tudo. Ninguém pode deter esse poder, ninguém pode resistir a esse poder, porque esse poder é inerente à natureza divina, e o que Deus determina está determinado através do seu poder. Louvado seja Deus. E nós temos aí uma outra palavra grega que fala dunamis. Dunamis, poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então não é um poder normal, é um poder fora de medida, fora de medida. E nós vamos falar mais para frente um pouquinho deste poder de Deus, pelo menos algumas 3 verdades irrefutáveis deste grande poder de Deus na Bíblia Sagrada. Esse poder indica apenas o maior de todos os poderes, é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Lê para mim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, e apenas o versículo 4. Eu vou repetir. Este poder, o dunamis, né, que indica feitos miraculosos, que requer força fora de medida, diz o seguinte, que nenhum poder de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O versículo 3, por favor, pastor, do mesmo capítulo aí, no mesmo texto. 2 Pedro, capítulo 1 e verso 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então nós vemos aí que Pedro fala de poder, fala de virtude, fala de grandeza, e esse poder relacionado às grandiosas promessas de Deus para a vida da igreja, de tirar o homem desta vida de corrupção. O que traz o homem da vida do pecado, e quando eu falo homem envolve mulher também, é a sobreexcelente
esse sobreexcelente poder de Deus, para o homem sair da vida pregressa, ou a mulher sair da vida de pecado, somente um poder, como o poder de Deus, para arrancá-los com raiz e tudo. Este poder é o poder ativo de Deus para tirar os homens, ou dar condições para que os homens possam deixar a vida de corrupção. Por isso é importante a igreja pregar na dimensão, na direção do Espírito Santo. Esse mesmo poder, o poder de Deus com excelência, através da pregação do Evangelho. O Evangelho por si próprio é poderoso para libertar as pessoas da sua vida de pecado. Louvado seja Deus. E concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação, ou da nossa vocação, que está relacionadas ao futuro. A força, no segundo ponto ainda do segundo tópico, sobre excelente grandeza e a força do poder divino. No ponto 2, fala a força do poder divino, versículo 19, ainda Efésios capítulo 1, versículo 19, fala sobre excelente a grandeza do seu poder. Paulo faz o uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, ele fala da operação, a operação que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Então, esse poder de Deus é dunamis, poder, energia, fala de eficácia. Esse poder é eficaz para operar na vida da igreja. É um poder não estático, mas é um poder, como eu disse, é um poder em movimento, é um poder ativo, porque o poder de Deus é ativo. Tanto é, essa é uma das grandes verdades, por que a igreja ora está lá embaixo e de repente ela está lá em cima? Porque quando nós estamos quase lá embaixo, Deus fala através da excelência, da grandeza do seu poder nos cultos, como nessa manhã Deus está falando conosco através da sua palavra, e dá condições aos santos de se erguer novamente através da excelência desse poder. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, a saber, no nome de Cristo. A segunda expressão de força vem do termo grego também kratos, que traz a ideia de intensidade. Isso me chamou a atenção. Veja, irmãos, nós estamos falando de poder ativo de Deus, de poder extraordinário. Dentro de uma linguagem administrativa ou militar, o que é ordinário? Ordinário é o que é costumeiro, que é rotineiro. Vamos fazer uma reunião ordinária, até dentro de uma palavra administrativa eclesiástica. O que é uma reunião ordinária? É uma reunião que é marcada, é comum, é normal ter aquela reunião. É uma reunião ordinária, mas digamos que nesse percurso aconteça do administrador ou do superior do comando militar, haver uma necessidade, ele vai fazer agora uma reunião, e essa reunião tem que ser de emergência, ele vai fazer uma reunião chamada como extraordinária, ou seja, ele vai deslocar as pessoas porque algo aconteceu, e ele vai trazer todos para aquela reunião. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos dizendo e estamos falando de um poder que é extraordinário. E quando esse poder é extraordinário, porque dentro das nossas reuniões ordinárias, e aí que está a grande chave da questão da vida cristã e da vida espiritual, de estarmos na igreja ouvindo a palavra de Deus, é porque você não sabe a hora que Deus vai falar com você. Você não sabe a hora que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você não sabe a hora que Deus vai curar a sua enfermidade. Você não sabe a hora que Jesus vai te batizar no Espírito Santo. Você não sabe a hora que Deus vai abrir uma grande porta de emprego para você. Então, quando nós estamos dentro da reunião ordinária, Deus, pelo seu infinito
infinito poder que é soberano, através da sua sobreexcelente grandeza de poder, através da adoração da igreja, do louvor da igreja, Deus resolve então de uma forma extraordinária visitar você, visitar a igreja, visitar o seu povo. E quando visita a igreja, quando Deus visita o seu povo, o que acontece, irmãos? Milagre acontece no meio do povo. Milagre acontece no meio do povo. Aí nós temos uma outra palavra, e Kratos significa intensidade. Você veja bem, nós falamos da progressividade no reino de Deus. Esse poder, isso que é extraordinário, ele é progressivo, é intensidade. Ou seja, é segunda medida da fé, como Paulo falou. É segunda medida da fé. Então, o poder de Deus é como a água, que de repente ela vai formando as suas ondas, ou como aquela energia que vai dentro da medida daquilo que você aguenta. Porque se Deus extravasar no seu poder, ninguém de nós que estamos aqui mortais pode suportar a grandeza de Deus. Aqui eu vou contar até um testemunho rapidamente, que eu me lembro que em um congresso há muitos anos atrás, na antiga sede lá embaixo, veio um pastor conhecido como pastor Rodrigo de Santo André. Talvez alguns irmãos lembram disso. E naquela noite de domingo ele ministrou a palavra de Deus, e quando ele terminou de ministrar a palavra de Deus, a igreja já estava tomada. Irmãos, nós não sabemos se o céu desceu ou se a igreja subiu. Aí alguns irmãos dizem assim: aquele pretinho entortou os 4 cantos, pastor, da igreja, mas foi tanta unção e tanto poder. Irmãos, pensa em um camarada que não aguentou o poder de Deus. Quando eu vi que a igreja foi tomada, minha carne começou a tremer, me deu fraqueza nas pernas, eu percebi que eu ia cair. Eu me ajoelhei, dobrei no chão da igreja, coloquei meu rosto no pó e continuei adorando a Deus, porque o poder de Deus invadiu a igreja. A sobreexcelente grandeza de Deus se manifestou na vida da igreja. Naquela noite, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, irmãos foram curados, houve salvação, houve uma renovação no meio do povo. E é esse mesmo poder que nós queremos na igreja da atualidade. E também iscos, que é uma palavra que indica poder inerente de Deus. Ou seja, esse poder está ligado, associado aos conceitos que revelam o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina e opera em favor de todos os que creem. Então este poder está ligado a Deus, é um poder potencial de Deus e que opera a favor daqueles que creem nele. E aí nós temos, pelo menos, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, esse poder foi responsável pela ressurreição de Cristo. Ao ressurgir dentre os mortos, foi esse poder de Deus, esse poder de Deus que fez Cristo ressurgir dentre os mortos. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. De uma forma honrosa, Cristo se coloca à direita da majestade do trono de Deus, de uma forma de destaque, dizendo sobre o seu triunfo na cruz do Calvário, como se Deus estivesse dizendo e ele falando para o Pai: Senhor, a missão foi difícil, mas eu triunfei sobre a cruz. E agora Cristo foi honrado ao estar ao lado do Pai, à sua direita, pelo menos é o que nós entendemos, a ascensão à direita de Deus, e que vai falar da sua elevação acima de todo o domínio ou de toda a potestade, príncipe, ou de toda classe, ou de todo domínio, seja do bem, ou seja do mal, ou seja, domínios que estão relacionados ao mundo dos homens, domínios que estão relacionados ao império das trevas, e domínios que estão relacionados ao reino de Deus. Cristo está acima de todo o principado, irmãos, de todo domínio, tanto nesse tempo presente, quanto no futuro. Tanto no mundo dos homens, que nenhum nome se nomeia como o nome de Cristo, nenhum nome, nem o de Donald Trump é mais poderoso do que o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está sobre todo nome, tanto neste presente século quanto no futuro. Por isso nós podemos falar da grandeza deste poder, da grandeza deste poder. 3, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos aspectos grandiosos que vão falar da grandiosidade do poder de Deus, disponível também para os crentes. Primeiro ponto fala Cristo,
Já estamos terminando, irmãos. As primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Cristo foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados também, conforme Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que Deus trará os irmãos que dormem em Cristo primeiro, e os que estão vivos serão transformados, o poder da ressurreição. Mas eu espero alcançar o arrebatamento, espero ser transformado. Mas se nós partirmos para o Senhor, vamos aguardar com todos os santos também o poder desta ressurreição. É o que Paulo está dizendo. E Cristo é a primícia dos que dormem, porque ele foi o que morreu, mas ressuscitou e vive para todo o sempre. Cristo revelado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmos 110 e Atos capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus, são obras do poder do Pai. Tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obras desse poder, do poder de Deus. Cristo exaltado sobremaneira no terceiro ponto, do terceiro tópico da lição, que fala sobre ele é o nosso exemplo de exaltação. Cristo foi exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, como falamos. Poder, potestade, domínio. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se nomeia ou que possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, resultado desse triunfo, Deus fez Cristo o cabeça, o mandatário da igreja. Cristo é o cabeça, o mandatário da igreja. E segundo, nós podemos entender que Deus designou a igreja para ser, e aqui é muito sério que eu vou falar para vocês, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Se Cristo foi a expressão plena de Deus aqui na terra, a igreja tem que ser também a expressão plena de Cristo aqui no mundo. O que é isso, pastor? Cristo sendo a expressão plena de Deus na terra quando esteve aqui, a palavra quer dizer que Cristo estava satisfazendo a vontade do Pai, ou seja, ele estava cumprindo o que o Pai havia o determinado. Ao Cristo ser assunto aos céus, na sua ascensão, e se colocar à direita de Deus, está acima de todo este poder, agora a igreja, como a delegação de Deus, a delegação de Cristo, que tem autoridade e autonomia dos céus na terra como embaixadora, deve viver da mesma forma, plenamente, deve viver a plenitude de Cristo aqui na terra. Tem que ter uma vida plena, e para esta igreja ter uma vida plena, ela precisa estar alinhada a Cristo e a sua palavra. Este é o desejo de Deus, para que também a igreja seja exaltada no porvir e entre na sua posição que está determinado por Deus desde toda a eternidade.
Louvado seja o nome de Jesus. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és fragmento de pedra, tu és pequeno, tu és pedaço de pedra, mas eu edificarei a minha igreja. E ele não usa o pronome demonstrativo essa, ele usa esta igreja. Ele não diz essa igreja, ele diz esta igreja, como se Cristo estivesse falando para Pedro: eu edificarei esta igreja sobre mim, sobre eu que sou a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É bem verdade que, apesar de vivermos uma época de apostasia e de termos diversos ataques satânicos, demoníacos, que são direcionados à vida da igreja, e de pessoas abandonarem a fé cristã, o que Jesus está dizendo que a sua igreja não será atingida. Sempre haverá um remanescente salvo em todas as gerações, que vão se manter fiéis aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, que vão continuar prevalecendo contra a força do mal. E aí cumpre-se a palavra da sobreexcelente grandeza deste poder e da sobreexaltação, ou a sobremaneira que Deus o exaltou. E se Deus exaltou a Cristo, Cristo exaltará também a sua igreja, se nós formos fiéis até o fim. Quero agradecer aos amados irmãos por este convite. Deus abençoe vocês. Aí fica esta palavra de ensino para vocês aqui nesta manhã, sobre a iluminação do Espírito Santo. Que Deus guarde vocês. Essas bênçãos estão relacionadas à eleição, à predestinação, à filiação, ao dom do Espírito Santo. O motivo da oração de Paulo para os salvos: Paulo orou para que eles tivessem ou entendessem a sobreexcelente grandeza do seu poder. Os 3 exemplos irrefutáveis acabamos de falar que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Primeiro, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Cristo, ao lado de Deus nos céus, e depois a sua elevação acima de todo domínio, de toda força, tanto do bem quanto do mal. Cristo é sobre todos, ele é superior, está acima do bem e do mal. Cristo é Deus, exaltado e cheio de glória, de poder e majestade. Também nós vemos aqui que a lição no Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo. Essa ressurreição de Cristo foi efetuada, realizada pela eficácia do poder de Deus. O duplo benefício do triunfo que Cristo traz para o triunfo da sua igreja. Podemos dizer que o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo como Senhor da igreja, como o mandatário da igreja. E segundo, que designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra. Deus abençoe vocês. Amém, pastor Kleber. Deus abençoe por tudo quanto o Senhor tem te usado para trazer, através da palavra do Senhor, a revelação, os ensinamentos para a tua igreja nesta manhã. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nos acompanham, nossos pastores, os nossos mestres, que dentro do possível, que quando você estiver acompanhando a aula, que algum dos irmãos fizer alguma pergunta, vocês tenham a liberdade de responder aí, da tua casa mesmo, que às vezes não há tempo suficiente aqui, o assunto é longo e há necessidade, e o tempo é curto, tá, irmãos? Se formos responder ao vivo todas as questões aqui, fica um tanto quanto difícil devido ao tempo. Vocês viram aí que eu tenho certeza que o nosso pastor Kleber teria coisas para falar, mas o tempo não foi o suficiente, tá? Os irmãos podem, eu vi uma pergunta ali da irmã falando: e agora, por que esse segredo não era revelado nem aos anjos? O que nós estamos querendo saber hoje? Querida, eu respondo para você. A Bíblia fala que
Hoje, esse segredo que no passado era escondido foi revelado hoje através da igreja. Tá? A multiforme sabedoria de Deus trouxe a nós hoje, no século presente, na plenitude do tempo, a revelação que no passado fora oculta, que é hoje através da igreja, nós temos conhecimento também desses mistérios aí. Vocês aprenderam que os salvos precisam ter revelação, precisam ser iluminados. Não basta você estar presente num templo, não basta você fazer parte de uma associação cristã, não basta você frequentar uma comunidade cristã, você precisa ser revelado, você precisa ser iluminado. Felipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Jesus disse: eu estou convosco há tanto tempo e ainda não me conheces. Os discípulos a caminho de Emaús encostou Jesus do lado deles e eles não conseguiram enxergar Jesus, porque não tinham essa iluminação. Necessário fora que as escamas de teus olhos caíssem para que eles pudessem entender. Muitos fazem parte da comunidade cristã, mas as escamas dos olhos ainda não caíram. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo, para que o povo de Deus, os salvos, os santos em Cristo Jesus, tivesse a verdadeira revelação e iluminação do Espírito Santo. Se você não tem, busque no Senhor, que Ele pode te dar. Amém, queridos? Nós louvamos a Deus, agradecemos a você por ter nos acompanhado nesta manhã. Nós iremos orar agora com o pastor Paulo e estaremos terminando nessa oportunidade. Pastor Paulo, por gentileza. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta manhã maravilhosa, Senhor, a qual tem nos concedido, Pai, pela vida do teu servo que tem sido usado, Senhor, nesta manhã para ministrar aos nossos corações. Continue abençoando a vida do teu filho, Pai. Jesus, pedimos a tua bênção no decorrer desse dia, Senhor. Continue com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, Pai. Aleluia, que o teu poder seja sobre nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.